Professor Igor Assis por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da disciplina aí, Rotinas Administrativas Práticas. E hoje nós vamos mergulhar aqui num tema que pode parecer um pouco complexo, quando a gente vê aí já na tela o tema da aula, pode parecer um pouco complexo, mas esse tema é super importante e vai fazer total diferença no nosso dia a dia profissional, que são os controles internos. Antes de tudo, deixa eu te explicar por que é fundamental você dar atenção a esse assunto. Imagina que você entra num jogo novo, né, cheio de regras complexas, sem tutorial e tem que se virar sozinho. Então imagine só, você entra num jogo novo aí que alguém inventa, e esse jogo novo aí que foi inventado, você entra nele, ele tem um monte de regras complexas, mas não tem nenhum tutorial, e você tem que se virar sozinho nesse ambiente. Seria caótico, né? E é exatamente isso que acontece quando uma empresa não tem controle interno. Quando uma empresa não tem controle interno, vira um verdadeiro caos, onde ninguém sabe direito o que fazer, os processos, as tarefas, elas ficam bagunçadas, as coisas começam a dar errado. Então, os controles internos são como o tutorial de um jogo. Ele nos mostra as regras, nos ensina como jogar direito, e nos ajuda aí a evitar aquelas armadilhas que podem estragar toda a partida. Então, hoje aqui, eu não tenho a pretensão de te transformar aí, no senhor, na senhora das regras, tá? Mas eu quero te mostrar como que os controles internos podem ser o aliado não só da empresa, mas também dos profissionais. Os controles internos de uma empresa, eles não existem para complicar a vida de ninguém, muito pelo contrário. Quando bem entendidos, quando bem aplicados, os controles internos eles facilitam demais o trabalho, deixando tudo organizado e ainda nos protege de problemas sérios, como confusões, prejuízos, e até situações aí constrangedoras. Então, fique tranquilo, fique tranquila, que eu vou evitar termos técnicos, Na realidade, nós vamos aqui tentar sempre descomplicar tudo, usando aí exemplos simples, situações, que possivelmente você já viveu, que você já experienciou. Afinal, a administração não é só teoria. A administração, ela é prática. E não se engane, tá, que esses conceitos, controles, práticas que nós vamos ver, só serve para quem trabalha em grandes empresas, em multinacionais. Não, não. Os controles internos, eles estão presentes em todo lugar. Na padaria da esquina, no salão de beleza, na lanchonete, na instituição de ensino e até na organização da nossa própria vida. Quem nunca, por exemplo, fez uma listinha de coisas que precisava comprar lá no mercado? Ou separou as contas do mês para não gastar mais do que poderia? Tudo isso é um controle e um controle interno. Então, durante aqui a nossa jornada, eu vou te mostrar
como esses conceitos, né, se aplicam no ambiente, né, de trabalho e qual é o papel de cada um, especialmente quem trabalha na parte administrativa, né, como que é, nós, como profissionais, podemos não apenas seguir regras, mas também contribuir com ideias para melhorar os processos. Tá? Prepare-se, no final eu vou deixar uma atividade aí, né, disponível para você, ok? Que é aquilo, é bom que você, sempre quando assiste um conteúdo, tenha acesso ao material de apoio, aos slides e também uma atividade para você pensar, e refletir, ok? Bom, mas agora então que nós já sabemos aí o tema da aula, né, é, vamos começar, né, vamos começar pelo conceito, pelo conceito. Né? O que são, afinal de contas, o que são de fato os controles internos? Então vamos lá. Pensa comigo. Numa partida de futebol, por exemplo, a gente tem lá o juiz, existem as regras claras do futebol, né? Existe aí um time, né, organizado, né? É, e tem ali, né, até os torcedores, enfim. Essas regras, o juiz, o placar que tem lá no campo, tudo isso existe para garantir que o jogo seja justo, que ninguém leve vantagem, uma vantagem devida e o melhor, né, que aquele time que tiver o melhor desempenho vença e vença dentro das regras. Na empresa é a mesma coisa. Os controles internos, eles são exatamente como as regras e ferramentas do futebol. São os procedimentos da empresa, são os métodos, são as práticas que a empresa usa, que a empresa adota para assegurar que tudo ali dentro funcione direitinho, com organização, com segurança, com confiabilidade. Daí a importância desses controles, né? E o que é, né, o controle, os controles internos. Tá? Então, veja, os controles internos, eles não são somente, ok, um monte de regras chatas escritas num manual que ninguém lê. Os controles internos, eles são vivos no dia a dia da empresa. São os checklists que garantem que a gente, que o profissional, não, e a empresa, óbvio, né, não esqueça nenhuma etapa importante de um processo. São os registros que nós fazemos de tudo que entra, de tudo que sai. São as senhas que protegem as informações sigilosas. São as aprovações, né, que nós precisamos pedir antes de tomar decisões. Tudo isso são elementos vivos, são controles, né, que a empresa se utiliza para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Né? Então, os registros que a gente faz, né, num documento lá na empresa, né, o controle das senhas, né, um documento que o seu chefe tem que assinar, tudo isso são controles, são documentos internos, né, são elementos que garantem aí, né, o fluxo do processo, a segurança do processo, a confiança e o profissionalismo, né, do dia a dia dentro da empresa. Por exemplo, imagina que você, olha a situação, imagina que você é responsável, imagina que você é responsável pelo estoque de material do escritório. Então, imagine que você
é o responsável pelo estoque de material de escritório. Sem controle, é aquela bagunça. É a caneta que some, é o pacote de papel que acaba, né, e ninguém sabe, que acabou ou quem pegou. Agora, se existe um controle simples, tipo uma planilha onde todo mundo registra o que retira ali do estoque, de repente tudo fica muito mais organizado. Dá para saber quem pegou algo no estoque, quando pegou, né? E ainda dá para avisar quando algum item está acabando, para que a pessoa responsável pelas compras da empresa possa realizar aí, né, uma nova aquisição. Então, esse é o poder do controle interno. Ele traz clareza, ele traz ordem, né? E ele traz previsibilidade. E tem mais, tá? Os controles internos também servem para proteger a empresa e as pessoas. Eles evitam, por exemplo, que alguém sem querer ou intencionalmente, né, cometa um erro ou até mesmo uma fraude. Já parou aí para pensar que no caixa de uma loja, o controle de fechamento diário e a conferência dos valores, né, são uma forma de proteger o caixa, a empresa e o próprio funcionário, né, para eventuais problemas? Por isso que existe um controle, toda loja existe um controle, que é feito o cálculo diariamente, e a conferência, dos valores que o colaborador, que o caixa recebeu. Isso protege a empresa, isso protege, né, é, o colaborador, né, e todo mundo vive em paz, tá? E não é só, no mundo corporativo. Os controles também, eles são importantes não só no mundo corporativo, na vida pessoal também. Nós precisamos aí usar controles internos o tempo todo. Quem faz planilha, por exemplo, de gastos, listas de tarefa, agenda de horários de estudo, até, né, define aí uma senha forte no celular, está praticando o controle interno. É uma forma de garantir que nós possamos atingir nossos objetivos sem surpresas desagradáveis pelo caminho. Então, resumindo, controles financeiros são como a organização inteligente da empresa. Eles existem para facilitar a vida de todo mundo. Né? Eles existem para evitar dor de cabeça e garantir que as coisas funcionem como deveria. Ah, e o melhor, quanto mais, né, a gente entende sobre controles internos, mas mais, né, a gente percebe que eles não são vilões, eles são super-heróis da organização, ok? Agora, você deve estar pensando, tá, mas como, né, é, é, esses controles internos são utilizados na prática, né, e como eles podem ser aí aplicados nas mais diversas situações? Vamos ver, né? Até agora você entendeu então o que são, né, controles internos, ok? Aí vem, é óbvio, né, a pergunta que não quer calar, né? Para que eles servem então na prática? Vamos entender isso, né, com muita calma, com muita tranquilidade. Imagine que você, eu gosto de trazer exemplo do dia a dia, exemplo simples, para depois conectar o conceito. Imagine que você está montando um grande evento. Uau, olha que legal. Imagine que você está montando um grande evento. Um festival de música, né? Supondo. Eu te falo, sem organização, para organizar um grande evento, um festival de música, né, sem organização seria o caos. É ingresso vendido a mais, né, a mais que a capacidade do local, é o palco montado errado,
é a banda chegando na hora errada. Então, os controles internos seriam justamente o sistema que impede essa bagunça toda. Eles servem primeiro para prevenir erros e fraudes. É como ter um GPS que avisa quando a gente está prestes aí a entrar numa rua errada. No trabalho, isso significa ter verificação é, é, em dupla em lançamentos importantes. É, é, isso significa, né, no trabalho, tem uma verificação dupla. Né, quando eu falo ter no trabalho uma verificação dupla, é eu verificar e uma outra pessoa, um outro sistema verificar, para garantir que está tudo certo. Dentro do trabalho significa, né, quando eu falo que o quando eu falo que os controles ajudam a prevenir erros e fraudes, dentro do trabalho isso significa, né, colocar senhas em sistemas para proteger esses sistemas. É, é ter aí um checklist, né, que garante que nenhuma tarefa, nenhum passo seja esquecido ou seja pulado. Além disso, os controles eles servem para proteger ativos, como o patrimônio, dinheiro e informações da empresa. Né? Ativos não seria, tá, somente dinheiro. Quando a gente fala que os controles são importantes, desculpa, os controles são importantes, né, para proteger os ativos da empresa, além do dinheiro. Quando a gente fala ativo, nós estamos falando de bens que pertencem à empresa, tais como os computadores, os móveis, o estoque, né? Tudo isso é um ativo, tá, da empresa que os controles internos ajudam também a proteger. Por exemplo, eu falei agora há pouco, né? Os controles ajudam aí a proteger ativos, né? Dinheiro e bens, e também ajuda a proteger, os controles ajudam a proteger as informações da empresa. Você já pensou se vaza informações delicadas de clientes? Né? Como, por exemplo, né, imagina que uma empresa que tem um monte de cliente deixa vazar o número de documentos, número de contas, né, bancárias. Ia ser, assim, um caos. Imagina, né, dentro da empresa, uma empresa sem controle, do nada some um equipamento. É complexo. Então, os controles são como aqueles amigos que ficam de olho nas nossas coisas quando a gente vai ao banheiro na praia, por exemplo. Eles cuidam, né, do que esses nossos amigos, nesse exemplo, cuidam do que é importante. E outro ponto, outra função, né, super importante aí dos controles, né, é garantir a qualidade das tarefas, é garantir a qualidade dos processos. E isso significa que, sem controle, as coisas são feitas sempre, aliás, desculpa, com controle, tá? Quando eu falo assim, garantir, que para que serve aí os controles, né? Eu estou te dizendo que uma outra função super importante é garantir a qualidade dos processos, ok? E isso, continuando, e isso significa que com controles, tendo controles, as coisas são feitas sempre do jeito certo, no tempo certo e com o padrão de qualidade que a empresa quer. É como seguir uma receita de bolo. Se você pular uma etapa, o bolo pode não crescer. Se você errar na medida, né, a massa pode ficar grudenta. No trabalho, né, é a mesma lógica. Né? Os controles vão garantir a qualidade nos processos. E tem mais, os controles ajudam a cumprir as normas, né, da empresa. Toda empresa, né, tem regras e muitas vezes
algumas empresas, inclusive, precisam seguir algumas leis específicas. Então, os controles internos são como um manual de sobrevivência que mostra como fazer tudo dentro das regras. Isso vai evitar multas para a empresa, processos na justiça, né? E até a falência da empresa. Mas, olha só, isso não é coisa de empresa grande, com esses controles e tal, não é coisa só de empresa grande, ok? Na vida, né, da gente é necessário os controles internos, eles estão presentes no nosso dia a dia, nas pequenas empresas também se faz necessário os controles internos, porque quando a gente vê, né, nossa, serve para proteger ativo, etc e tal, é só empresa grande que faz. Não, os controles internos, eles estão, né, aí no nosso dia a dia, que às vezes na nossa vida pessoal, na rotina, a gente acaba nem percebendo. Agora, pense aí num auxiliar administrativo. Pense aí, né, na figura do auxiliar administrativo. Né? O auxiliar administrativo, ele é como um fiscal da qualidade dos processos. Se ele usa os controles internos direitinho, então se esse profissional da área administrativa usa os controles internos direitinho, né, esse profissional ele acaba virando peça fundamental para o sucesso da empresa. E o melhor, quando a gente entende a utilidade real dos controles, a gente deixa de vê-los como algo chato e passamos a enxergá-los como uma ferramenta, né, que nos empodera, que nos auxilia no trabalho. Agora, eu quero trazer para você alguns exemplos concretos aí, né, já que a gente falou aí onde os controles internos eles são usados, para que eles servem, né? Eu quero te trazer agora alguns exemplos para você conseguir ter uma visão ainda mais clara. Por quê? Porque eu sempre falo, a teoria é legal, mas ver na vida real como as coisas funcionam faz total diferença. Então, vamos imaginar alguns cenários que você pode encontrar no seu trabalho, ou imagina cenários que talvez você até já encontra no seu trabalho. Então, vamos ver exemplos práticos do uso dos controles internos. O primeiro exemplo que eu quero te dar é o controle de entrada e saída de documentos. Primeiro exemplo que eu quero te dar, que é o controle de entrada ou saída de documentos. Imagine que você trabalha num escritório, imagine que você trabalha aí num escritório, e todo dia chega no escritório documentos importantes. Sem um controle vira aquela bagunça. É documento perdido em cima da mesa, ninguém sabe se já foi respondido referente àquele documento, ninguém sabe quando chegou aquele documento. Agora, com um controle simples, como por exemplo, um livro de registro ou uma planilha onde se anota a data, quem mandou o documento, o número ou título do documento e para quem é o documento. Coisa simples, um registro. Imagina você numa empresa, a empresa recebe um monte de documento todo dia, se não tem controle, vira o caos, e com controle simples, uma planilha, ou um livro, um caderno, que pode ser estruturado para isso, onde simplesmente vai se anotar data, quem mandou o documento, o remetente, o nome do documento ou o número do documento, e para quem é o documento. Pronto, magicamente a coisa já fica organizada. Isso é um controle. Isso evita, por exemplo, que os documentos se percam, que os prazos sejam esquecidos e que as informações elas sumam no caminho. Um segundo exemplo que eu quero te trazer é um checklist
de processos, né? Um checklist de processos, né? Vamos lá. Você por exemplo, já pensou em montar um show? Não sei se você já pensou em montar um show, em montar um evento. Tem mil coisas para verificar, né? Se a gente der na louca aí, né? Vamos montar aí um show, né? Gente, ó, tem que ficar preocupado com som, iluminação, palco, o banheiro do local, segurança, né? Um monte de coisa. No escritório, na empresa, é igual. Um checklist, por exemplo, para fechar o caixa, né, no final do dia, ou para preparar um pedido de compras, garante que nenhum detalhe importante seja esquecido. É como aquela lista que a gente faz, né, antes de viajar. Eu vou ter que. Eu anoto tudo no papel. Né? Se eu for viajar fora do país, passaporte, roupa de frio, o carregador do notebook, o carregador do celular, né? O power bank. Né? No trabalho, essa lista, né, de checklist pode virar nossa melhor amiga, para a gente não esquecer nada, para nada ficar perdido, né, dentro ali do que se há de fazer dentro da empresa. Né? Um terceiro exemplo prático aí de controle são, na realidade, as senhas e acesso. Senhas e acesso. Isso é super comum, tenho certeza, no seu dia a dia, no celular, nas redes sociais, na empresa a mesma lógica. Dados, informações financeiras, informações de clientes, projetos secretos que a empresa às vezes tem, tudo isso precisa de proteção. Então, há de se ter senhas fortes, né, senhas difíceis. O acesso a determinadas informações tem que ser controlado, né, para que poucas pessoas, né, tenham acesso a determinadas informações. O acesso precisa ser muitas vezes limitado a apenas, né, para quem realmente precisa, né, de ter acesso a alguma informação. Então veja, esse tipo de controle também é fundamental para a empresa. Informações sensíveis, dados sensíveis precisam ser protegidos e controlados. Ok? Um quarto exemplo aí prático, né, do uso de controles internos é o que a gente chama de dupla verificação em lançamentos. Vou repetir: dupla, duas vezes, verificação em lançamentos. Vou te explicar. Imagina que, né, você trabalha no setor financeiro, tá? E vão pagar, né, e a empresa precisa pagar uma conta importante. A dupla verificação significa que uma pessoa registra, né, o que precisa ser pago e uma outra pessoa confere aquele registro antes da empresa liberar o dinheiro. Vou repetir o exemplo. Olha como que a dupla verificação é importante para evitar erros. Imagine então que a empresa, você trabalha numa empresa, a empresa precisa fazer um pagamento. Tá? Esse pagamento, né, vai ser registrado numa planilha, vai ser registrado no computador, vai ser registrado lá, né, num livro de controle. Ok? Dia 20, então, de algum mês aí, né? Precisa liberar dinheiro para esse pagamento que foi registrado pelo Igor. Antes de liberar o dinheiro, deveria existir uma outra pessoa, né, para verificar realmente se a empresa tem que pagar aquilo naquele dia, para depois avisar o responsável pela grana, né, para liberar o dinheiro. Isso daí, né, é mais ou menos quando a gente, né, pede para um amigo revisar a nossa redação, um texto nosso,
antes de entregar. Né? Ele pode encontrar aí um erro que a gente às vezes não viu. Né? Isso acaba evitando erros grosseiros que poderiam causar, né, prejuízos enormes. Então veja, a dupla verificação é mais ou menos igual a essa história que eu te contei. Você escreveu ali uma redação, mas antes de entregar, você às vezes pede para um amigo, para ver se tem algum erro. A dupla verificação, esse controle muito usado nas empresas, é basicamente isso. Alguém registra e uma outra pessoa confere, ok? E olha que legal. Todos esses 4 exemplos aí que eu te dei, que estão aí no slide, que está aí na tela, eles têm, não sei se você percebeu, eles têm uma coisa em comum. Todos esses exemplos, vamos ver se você adivinha. Todos esses exemplos, que eu te passei agora, eles têm uma coisa em comum. Sabe qual que é essa coisa em comum? Eles não são complicados. Eles não são complicados. Pelo contrário, são soluções simples para problemas reais. E o mais legal, muitos desses controles aí, que está até na tela, você já usa na sua vida e às vezes nem percebe, não é mesmo? Quando você organiza os arquivos do computador, os arquivos do seu computador em pastas, você está criando um controle. Quando você anota os horários dos seus compromissos, das suas aulas, numa agenda, você está fazendo controle. Quando você confere, se trancou a porta de casa, sabe? Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Saio, vou ali, tranquei a porta, depois saio um pouquinho para fora, de repente eu volto para conferir se está realmente fechado. Isso é controle. Então, quer dizer, tudo isso mostra que você já tem até experiência no assunto, só precisa adaptar para o ambiente profissional, ok? Agora, qual seria então o papel de um profissional da área administrativa nessa história toda? Então, qual que é o papel do profissional da profissional da área administrativa? Qual que é o papel, por exemplo, de um auxiliar administrativo dentro desse cenário? Bom, como um profissional da área administrativa, no caso aí de um auxiliar administrativo, nesse exemplo que eu estou te dando, você não é apenas aquela pessoa que vai seguir as regras. Esse profissional, nesse exemplo que eu estou dando, que é o auxiliar administrativo, eles são agentes fundamentais para que os controles internos funcionem na prática. Primeiro, é essencial para o profissional da área administrativa conhecer e aplicar os controles. Isso significa entender não apenas o como fazer, mas também por que fazer. Por exemplo, se existe um controle que exige que toda saída de material do estoque seja anotada em uma planilha, isso não é chatice. Isso é, na realidade, para evitar desperdícios, controlar gastos e saber quando precisa ser comprado um novo material. Então, quando nós entendemos a razão por trás de cada controle, fica muito mais fácil aplicá-lo no nosso dia a dia profissional, ok? Outra questão, o profissional o profissional não deve simplesmente só conhecer e aplicar os controles. Ele também deve sugerir melhorias. Quem está ali na linha de frente, o profissional que está ali executando as tarefas diárias, é que percebe onde os processos, onde as tarefas poderiam ser mais eficientes. Então, imagine que você preenche todo dia na empresa um formulário que leva muito tempo para ser preenchido. Mas você observa que tem algumas informações ali que não são importantes constar naquele formulário. Você pode chegar no seu supervisor e apresentar aí uma sugestão concreta.
Muitas vezes, inclusive, as melhores ideias de melhoria vêm justamente de quem executa a tarefa no dia a dia, quem executa o trabalho, no dia a dia. Outra responsabilidade super importante do profissional, da área administrativa é comunicar falhas. Se você identifica que um controle não está funcionando ou que alguém está burlando as regras, não fique quieto. Não fique quieta. Né? Isso não é ser dedo duro, é proteger a empresa e a todos que trabalham nela. Pense bem, uma pequena falha não comunicada pode virar um problema enorme lá na frente. É como aquele vazamento pequeno na casa da gente que, quando não é consertado, acaba inundando a casa toda. Ok? Então, é responsabilidade do profissional comunicar falhas no processo, e não podemos esquecer também de manter, como profissionais, de manter organização e registros. Isso parece básico, mas faz toda a diferença. Arquivos bem organizados, documentos identificados corretamente, planilhas atualizadas, tudo isso são formas de controle que dependem diretamente do auxiliar administrativo, por exemplo. É a famosa casa em ordem, é a famosa casa em ordem, que facilita o trabalho de todo mundo. Tá? Agora, eu quero que você reflita. Eu quero que você reflita. Tudo isso mostra, tudo que eu falei agora, que está aí na sua tela, que está aí no slide, tudo isso mostra que a posição do profissional, da área administrativa, tudo isso mostra que a posição do auxiliar administrativo ela é estratégica. Esse profissional, os profissionais da área administrativa, eles são os olhos e ouvidos da empresa no dia a dia. É quem garante que a máquina, que a empresa como um todo funcione sem problemas, que contribui para isso. E quando o profissional abraça a responsabilidade como profissional, ele deixa de ser apenas um executor, uma executora, e passa a ser um agente de mudança. Profissionais que realmente fazem a diferença. Agora, o que pode acontecer quando esses controles falham ou não existem? Nós vamos entrar num território agora importante. O que acontece quando os controles internos falham? Ou o que acontece quando simplesmente não existem controles internos? É importante a gente entender a consequência disso. Se um controle falhar, se a empresa não tem controle, você está vendo que a empresa não tem controle, quais são as consequências disso tudo? Vamos começar com algo que parece inofensivo, mas pode virar uma bola de neve. Tá? Uma consequência aí, simples, mas que acontece muito, é que quando os controles falham ou quando a empresa não tem controles, dentro da empresa acontecem muito erros recorrentes, erros constantes. Porque sem controle, sem os controles, os mesmos erros se repetem porque não há um sistema que identifique e corrija os erros. É como aquele aplicativo que sempre trava no mesmo ponto, mas ninguém conserta. No trabalho, isso significa processos que sempre dão problemas, às vezes processos que sempre deixam o cliente insatisfeito, com o mesmo tipo de erro, e uma equipe que só apaga incêndio. Só resolve a coisa quando o problema acontece. Não foi controlado, não foi organizado um processo para que não ocorresse novamente
o erro. E o pior é que as pessoas muitas vezes vão se acostumando, a empresa vai se acostumando com o problema como se fosse normal, mas não é. Outra consequência grave da falta de controle, tá, é o desperdício de recursos. Sem controle de estoque, sem controle de materiais. Né? Muitas vezes a empresa muitas vezes a empresa acaba comprando materiais, né, desnecessários, né? Ou acaba comprando, né, mais material do que precisava, e isso acaba às vezes até estragando. Né? Sem controle de energia, de água, de luz. Né? A gente ouve muito isso às vezes dentro de casa. Né? Apaga essa luz, né? Toma banho rápido. Veja, sem controle, né, de energia, sem controle de água, né, sem controle de tempo. Né, tudo isso é desperdício. Né? Então, se eu não controlo o estoque, tem consequências graves. Estou desperdiçando recurso. A empresa está desperdiçando recurso. Se ela não controla as suas despesas, ela pode estar gastando mais do que o necessário. Desperdício de recurso. Se a empresa não controla, né, o tempo de execução das tarefas, pode estar tendo perca de tempo, horas, né, ociosas. Né? Tudo isso é dinheiro jogado fora. Dinheiro que poderia estar sendo usado para melhorar a empresa, para dar aumento de salário, ou mesmo para investir em coisas legais aí para os funcionários. E agora, né, quero te falar talvez de uma das mais preocupantes consequências aí da falta de controle, né, que são as fraudes e os desvios. Parece até coisa de filme, mas acontece muito na vida real. Quando não há uma verificação dupla, igual eu falei agora há pouco, quando os acessos de senhas não são controlados, quando não há fiscalização, fica fácil para alguém mal intencionado desviar recursos. E olhe, tá? Muitas vezes não é nem um grande plano. Começa às vezes pequeno o desvio, a fraude, né? A pessoa mal intencionada ela desvia um recurso, né? E põe na mente dela que é um empréstimo, né? Empréstimo esse que o funcionário que, né, pegou não devolve, né? E quando vê aquilo, né, a fraude, o desvio, virou algo frequente, algo, né, que está acontecendo com força dentro da empresa. Então os controles eles existem, né, também justamente para proteger, né, a empresa e para proteger os funcionários honestos de possíveis suspeitas e possíveis fraudes. E tem mais. Né? Uma outra consequência da falta de controle são as multas e os processos. Muitas empresas são obrigadas por lei a ter certos controles. Se a Receita Federal exigir um documento e a empresa não tiver esse documento porque não controlava os seus arquivos, pode levar uma multa pesada. Se vazar dados, informações de clientes por falta de segurança, pode virar processo na justiça. Quer dizer, são consequências que podem até quebrar a empresa. Mas calma, não é? É óbvio, né, para a gente ficar com medo. É para, na realidade, entender a importância do trabalho do profissional, né? A importância, né, do controle, para as empresas, para os profissionais, né, e também, para as empresas, para os profissionais e para a nossa vida pessoal também, ok? Chegamos aqui no final desse nosso encontro, tá? Eu quero que você, né, faça o download para ver um estudo aí de caso, né, que eu trouxe para você que fala sobre essa questão de controle. Então faça o download dos slides, do material de apoio, né, e das atividades propostas, tá? Muito bom estar contigo, né? A gente se vê na próxima e professor Igor Assis por aqui, que alegria!